Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Jacó, capítulo 1. Gostaria primeiro de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a cada um que faça a sua leitura individual desse capítulo, Jacó 1. Dessa forma, convidar o Espírito e ter melhor aproveitamento das Escrituras. Deixa eu só tirar um negócio aqui, tá? Hoje está um pouquinho frio aqui. Em torno de 9 graus a temperatura. Então, o casaco aqui, as luvas, não é por elegância, é por necessidade. Até porque a gente nem fica mais elegante, né, de casaco. É necessidade mesmo. Tá bom. Aí vai ficar melhor ainda. Daqui a pouquinho vai começar um vento. Aí fica melhor ainda, né? Vamos lá. Melhor ainda é acordar cedo e fazer ponderações sobre as Escrituras. Sobre as palavras que o Senhor tem para dizer para nós. Então, Jacó então, era irmão de Nefe, né? Jacó e José. Então aqui está falando que Jacó e José começaram a pregar ao povo. Nefe ficou velho, né? Ficou idoso. E designou Jacó e José, foram consagrados sacerdotes e mestres deste povo pela mão de Nefe, né? Está escrito lá no versículo 18. E dos 5 ao 7 ele fala sobre o seu trabalho. Pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam a nosso povo. E tivemos também muitas revelações e o espírito de muita profecia. Sabíamos, portanto, de Cristo e de seu reino que haveria de vir. Portanto, trabalhamos diligentemente entre os de nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo e participarem da bondade de Deus, para entrarem em seu descanso. A fim de que de nenhum modo eles jurassem sua ira que não entrariam como na provocação nos dias de tentação, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto. Tá? Então, eles sentiam muita fé e grande ansiedade, né? Ele direcionou a ansiedade, né, ao serviço, tá? Então ele era um homem muito sábio, né? Então ele fazia isso, tá? Então quando ele recebeu essa designação, né, de pregar ao povo, né, ele usou a sua energia para pregar ao povo, tá? E o que eles queriam pregando ao povo, né? Não é só chegar e explicar as Escrituras para as pessoas, né? Qual era a intenção deles? Persuadi-los a virem a Cristo e participarem da bondade de Deus, para entrarem em seu descanso. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós explicamos as coisas que o Pai Celestial tem para dizer para nós, né, nós devemos fazer isso com essa finalidade, né? Persuadir as pessoas a virem a Cristo. Tá? No versículo 10 fala: o povo amava Nefe profundamente por ter sido seu grande protetor, ter empunhado a espada de Labão em sua defesa e trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar. Tá? Então, se nós... isso fica um ensinamento para nós, né? Se nós queremos chegar no fim da nossa vida e ser
ser lembrados como pessoas que foram amadas, né, durante essa vida, né, durante esse curto espaço de tempo que nós temos aqui na Terra, né. Nós podemos seguir o exemplo de outras pessoas, né, das Escrituras, por exemplo, os profetas, né. Grande protetor, empunhado a espada de Labão em sua defesa, trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar. Então, assim que as pessoas conheciam Nefe, né? E depois eles tiveram o desejo de ser chamados de nefitas, né? Então, a partir dali, Jacó então, começou a chamar os nefitas, que era o povo que queria participar do convênio, né? E os lamanitas, aqueles que não queriam, ou seja, que eram contrários, né, ao convênio. Ou você é a favor ou você é contra, né? Então ali aqueles que desejavam eram nefitas e os que não desejavam eram contra, né? Então eram os lamanitas, tá? Então Nefe morreu e aconteceu, no versículo 15, então aconteceu que o povo de Nefe, sob o governo do segundo rei, começou a endurecer o coração, permitindo-se, de certa forma, práticas iníquas, assim como Davi, na antiguidade, que desejara muitas esposas e concubinas, e também Salomão, seu filho. Sim, eles também começaram a procurar muito ouro e prata e começaram a ser um tanto orgulhosos. Tá? Então Nefe morreu e com o segundo rei eles já eram considerados um povo duro, começou a endurecer o coração e iníquo. Tá? E por isso que até compreendo que Jacó e José, né, eles tinham grande ansiedade, né, pelo povo, porque o povo estava começando a ficar iníquo de novo, né? E no 18 e no 19 ele fala o seguinte: porque eu, Jacó, e meu irmão José havíamos sido consagrados sacerdotes e mestres deste povo pela mão de Nefe, e nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, seu sangue cairia sobre nossas vestimentas e não seríamos declarados sem mancha no último dia. Tá? Então, ele tinha essa responsabilidade, né? Ele tinha essa consciência de que ele e seu irmão José tinham sido consagrados para este fim e tinham essa responsabilidade, né, de trabalhar com toda a sua força, tá, para ensinar com diligência a palavra de Deus. Tá? Essa era a parte deles, né? Receber a palavra de Deus, usar a palavra de Deus no seu dia a dia, ponderar sobre a palavra de Deus. Isso não é a parte da pessoa que ensina, né? Mas é a parte da pessoa que aprende, né? O que os outros fazem com a palavra de Deus, se eles procuram entronizar, ponderar sobre ela, aplicar em sua vida, né? Isso é problema de quem recebe a palavra, né? Quem está pregando a palavra tem a responsabilidade, né, de ter diligência, né? Ou seja, diligência é quando você insiste, né, em pregar a palavra apesar das dificuldades, né? Então nós não devemos desistir de pregar a palavra, tá? Às vezes é necessário dar um tempo, se uma pessoa realmente
declara que não quer mais receber mensagens, né? Ou então que ela luta contra, né? E o Senhor inspirar quem está ensinando a dar um tempo, né? Isso não significa desistir, né? Não devemos desistir da pessoa. E mesmo não pregando direto para ela, né? Nós podemos continuar orando por ela. Isso nós podemos fazer mesmo sem estar na frente dela, né? E que ela com certeza vai saber. Ela vai perceber em seu coração que estamos orando por ela. Tá? Então isso quer dizer ensinar com diligência. Né? Então, não desistir. Sempre quando perceber que há dúvidas, né, no coração das pessoas, procurar esclarecer as dúvidas, né? Tanto através de palavras como de exemplos, né? Muitas vezes as pessoas elas precisam saber na prática, né, o que elas devem fazer. A gente ensina as coisas que estão nas Escrituras e muitas vezes as pessoas precisam saber na prática, né, como aplicar em suas vidas, né? Alguns exemplos, claro que, né, a vida de cada um é diferente, né? Cada um tem uma vida diferente do outro, então vai ter uma prática diferente, né? Mas a gente pode dar exemplos, né? Dar exemplos e muitas vezes as pessoas usam esses exemplos para aplicar em suas vidas, né? Elas observam e elas veem, né, que uma pessoa imperfeita, né, pode aplicar o Evangelho em sua vida e tornar a sua vida um pouco melhor, né? Então elas vão lá e vão praticar, né? Tá certo? Então essas são as principais ponderações, né? Os principais ensinamentos, né, de Jacó nesse capítulo. E o que dessas coisas que nós ponderamos aqui hoje, quais delas que eu posso aplicar em minha vida? Talvez eu possa aplicar a parte que ele fala em trabalhar diligentemente a fim de persuadi-los a virem a Cristo, né? Então talvez eu possa me esforçar um pouco mais em persuadir as pessoas a virem a Cristo, né? Não só pregar o Evangelho por pregar, ou então por obrigação, porque, né? Mas sim persuadir as pessoas a virem a Cristo, né? E também não ser eu o centro das atenções, né? Mas sim Cristo, né? Não procurar a glória dos homens para mim, né? Mas sim persuadir as pessoas a adorarem a Deus, a seguirem a Cristo, né? Talvez seja alguma coisa na prática, né, que eu possa aplicar em minha vida. Tá certo? Então essas breves ponderações compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo para todos. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e praticar as coisas que o Pai Celestial colocar em seu coração. Certo? Então, bom dia, nos encontramos amanhã no mesmo horário, 5:45. Certo? Obrigado pela paciência, até amanhã. Bom dia.